A endocrinologia é uma especialidade médica que surgiu no Brasil na década de 50 e desde então vem realizando avanços importantes com reflexo direto na qualidade de vida das pessoas. Atualmente, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia é a terceira maior do mundo. Mas você sabe exatamente do que trata a endocrinologia? É uma ramificação da medicina que trata do processo digestivo. Acho que endocrinologista é mais trata de questão hormonal. Uma especialidade médica que trata o sistema digestivo. É o estudo das glândulas do corpo. É por aí? Não. Eu não conheço, tem como me dar uma explicação? Já ouvi falar, mas não sei o que é. Acho que eu nunca fui ao endócrino. A própria palavra endocrinologia pode nos dar uma pista do que trata a especialidade. Endo vem do grego enden, que significa dentro. Crino quer dizer glândula e logia significa estudo. Então, ao pé da letra e de modo bem simplificado, seria algo como o estudo do que acontece com as glândulas no interior do nosso corpo. A endocrinologia é considerada uma especialidade médica já bastante consagrada, que trata de doenças relacionadas a alterações do metabolismo e distúrbios hormonais. Tanto excesso de hormônios quanto falta de hormônios são doenças tratadas pelo endocrinologista. Existem glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. E o endocrinologista ele lida com as glândulas endócrinas, né? Como todas as gente, tireoide, a hipófise, o pâncreas. Muita gente ainda acha que a endocrinologia trata apenas dos distúrbios ligados aos hábitos alimentares. Quando o problema são os famosos quilinhos a mais, a solução pode estar numa simples mudança de hábitos. É muito comum os pacientes procurarem querendo uma dieta ou uma reeducação alimentar. As pessoas confundem o nutricionista, é um profissional de saúde que é voltado para orientação nutricional e dietética. O endocrinologista, ele tem o papel de diagnosticar as doenças que levam a alterações do peso ou do metabolismo e ele tem condições também de pedir exames, de prescrever, mas o objetivo deles é dar uma orientação e um suporte para o nutricionista que vem complementar o trabalho dele. Os hormônios interferem no funcionamento de todo o organismo, o crescimento, o desenvolvimento, o envelhecimento. Os hormônios trabalham muito em diversas áreas. Por isso, a endocrinologia é uma especialidade médica que investiga e trata de uma série de doenças. Que tal dar uma olhada nessas doenças ou condições do nosso corpo? A endocrinologia está presente em diversos aspectos da vida e suas pesquisas têm revelado importantes descobertas ao longo dos anos. Mas e no futuro, o que esperar dessa especialidade? Acho que a tendência, sim, sempre das medicações mais novas, por exemplo, medicações que são feitas diariamente, a tendência agora está sendo feitas semanais, mensais, como tratamento de osteoporose, tem já trimestrais, medicações, né, já os anticoncepcionais que já evoluíram nessa parte, mas principalmente para tratamento de doenças da hipófise, que já tem injeções que são mensais. Então acho que diabetes que estão pesquisando medicamentos semanais. Então acho que tudo isso para facilitar a adesão do paciente ao tratamento. É muito importante a prática regular de atividade física, não adianta fazer exercício 2, 3 vezes por semana. O recomendado é que você faça pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias. Evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo, se alimentar bem, dormir bem, diminuir o estresse e atividade física regular, né? Agora que você já conhece um pouco mais sobre a endocrinologia, cuide bem de sua saúde e procure um especialista sempre que precisar. Acompanhe nossa programação. Até a próxima!
Pegar, correr, pegar. Imagine fazer estas atividades com um osso frágil. Além de promover sustentação ao nosso organismo, nossos ossos são fonte de cálcio, elemento necessário para o bom funcionamento dos batimentos cardíacos e para a força muscular. Apenas 1% do cálcio do organismo circula livremente pelo sangue. Os outros 99% estão depositados nos ossos. O esqueleto é uma estrutura viva que está sempre sendo renovada, mas esta renovação tende a se desequilibrar com o avanço da idade, principalmente nas mulheres. A osteoporose é a diminuição da massa óssea. Tá? É um processo que é bastante comum com o envelhecimento, com a idade, comete principalmente as mulheres. Pode ser secundária também a algumas deficiências hormonais e até o uso de alguns medicamentos. E a principal causa que é pós-menopausa, né? Onde o estrogênio é o principal hormônio assim, para entrar o cálcio dentro dos ossos. As mulheres são as mais atingidas pela doença, uma vez que na menopausa os níveis do hormônio estrógeno caem bruscamente. Com a queda, os ossos passam a incorporar menos cálcio e se tornam mais frágeis. Justamente por isso que ela é mais frequente em mulheres, mas os homens também podem ser acometidos. Só que no homem ela é subdiagnosticada porque poucas pessoas diagnosticam uma deficiência de testosterona, né? Mas também ela pode ser causada por outras causas, como etilismo, né? O alcoolismo também, que é mais prevalente no homem, também pode levar à osteoporose. Para entender o que é a osteoporose e como preveni-la, precisamos saber como se formam os nossos ossos. Oi, Fernanda. Muita gente nem percebe, mas os ossos são tecidos vivos, como o coração, cérebro ou pele. Ele é apenas mais duro que os outros órgãos e são mantidos fortes e saudáveis através da renovação de suas células. Nosso osso é como a parede de uma casa. Se os tijolos estiverem muito afastados uns dos outros e com um pouco de cimento dentro deles, esta é uma parede que pode se quebrar mesmo com as pancadas leves. O mesmo ocorre no nosso osso, sendo que os tijolos são as células do osso e o cimento, o cálcio. A osteoporose é uma doença silenciosa e raramente apresenta algum sintoma antes que aconteça algo de maior gravidade, como uma fratura espontânea. É aquela que você não bate nada, não cai e cai no chão. Eu estava em casa, infelizmente eu estava em casa. Eu descobri que tinha osteoporose porque fui fazer um exame que a minha doutora pediu de ediometria óssea e aí acusou. Me indicaram, vim aqui, fiz o exame e acusou. Já trata há 3 anos. Grande parte dos diagnósticos de osteoporose são feitos após uma fratura. O ideal é que sejam feitos exames preventivos para que ela não seja descoberta tardiamente. Eu tomo cálcio. Tomo leite, bastante leite, derivados, queijo branco. E vitamina D. Um paciente de osteoporose atento mantém a sua rotina sem grandes mudanças, até mesmo numa viagem. Basta não esquecer de consumir alimentos ricos em cálcio, além de outros cuidados. Quem tem osteoporose deve evitar ambientes com pouca luz. Isso reduz o número de quedas, principalmente se estiver em um local que conheça pouco, como a casa de parentes. Como grande parte dos pacientes de osteoporose é formada por idosos, é muito importante diminuir os obstáculos dentro de casa para reduzir as chances de queda. Os pacientes que têm osteoporose com risco maior de fratura patológica, os cuidados de evitar tapetes em casa, de usar corrimão na escada, um ambiente geralmente sempre iluminado. A prevenção à osteoporose pode ser gostosa e saudável. Priorize a ingestão de alimentos ricos em cálcio, como leite, queijos magros, iogurtes, vegetais verdes escuros, amêndoas e peixes. Caminhar ou relaxar ao sol é essencial para aumentar a vitamina D no organismo, que contribui para a absorção do cálcio pelo intestino. Exercícios físicos regulares também são importantes. Exercícios assim para a idade da gente, né? Existem fatores genéticos que podem causar a osteoporose, mas hábitos ruins como vida sedentária, fumo, consumo excessivo de café e de álcool podem contribuir e muito para o aparecimento desta doença. Por isso, o diagnóstico é importante para um melhor controle da osteoporose. O exame mais conhecido é a densitometria óssea, que mede a concentração de cálcio nos ossos, e novos medicamentos
prometem personalizar o tratamento num futuro próximo. Com o aumento da expectativa de vida da população, o número de casos de osteoporose tende a crescer. É preciso que as pessoas se conscientizem e comecem a cuidar mais do seu corpo e da sua saúde óssea. Se você for mulher e tiver mais de 40 anos, converse com o seu médico sobre o exame de densitometria óssea. Investir na sua qualidade de vida é bom para o seu corpo, é bom para você. Até já! A gravidez é um momento mágico, mas trazer uma criança ao mundo exige cuidados. Novas pesquisas vêm estudando o desenvolvimento dos bebês dentro do útero da mãe, acompanhando seu peso e estatura até seu nascimento. Muitos pais gostariam que seus filhos fossem mais altos, mas eles também precisam entender o potencial de crescimento dos filhos. O endocrinologista também trata de distúrbios do crescimento. Tanto crescimentos que estão rápidos demais, adolescentes ou crianças que estão com um desenvolvimento puberal muito avançado, muito rápido, tem que ser diagnosticado adequadamente, senão também vai ter um comprometimento na estatura final. Isso é o endocrinologista que é capaz de fazer esse diagnóstico adequadamente e conter esse processo, assim como o atraso do desenvolvimento. Tem atrasos do desenvolvimento que são constitucionais, que são familiares, mas também tem atrasos que estão relacionados a problemas sérios de hormônios, tanto o hormônio tiroidiano como o hormônio de crescimento, que é o GH. Além dos testes clínicos, quais são os sinais de alerta que os pais podem suspeitar de distúrbios no crescimento no cotidiano? Existe um padrão genético daquela família. Esse padrão genético você avalia pela altura da mãe e pela altura do pai. Você consegue fazer uma previsão, que é o alvo genético dessa criança. A origem genética é um dos fatores que mais influenciam na altura final de uma pessoa. Uma dica é verificar se a criança usa as mesmas roupas por muito tempo, sem crescer, e procurar orientação médica sempre que surgir uma dúvida. Com a curva de crescimento, é possível conhecer o padrão de uma criança e perceber se há alterações. Existem crianças que nascem com um tamanho abaixo do esperado, mas grande parte chega a recuperar a altura normal antes dos 2 primeiros anos de vida. Os pais sempre devem estar atentos a sinais de alterações no crescimento. Eu notei mais assim, com 3 meses de idade. 3 meses eu falei, poxa, a Brenda ainda tá tão pequena, não cresceu. E aí eu fiquei assim, né, preocupada. 1 ano a Brenda usava as mesmas coisas. 2 anos, as mesmas coisas. Ela ficou 3 anos praticamente sem crescer quase nada. A gente sempre media ela na porta. E quando a gente media ela na porta, a gente botava a data. E a gente foi vendo ali, eu e meu esposo sempre, a gente ficava medindo e a gente via anos após ano que ela continuava naquela mesma medida. A criança com uma baixa estatura, ou adolescente muito baixinho, ele muitas vezes também é bastante estigmatizado na escola, ele fica envergonhado, assim como adolescentes ou crianças que têm desenvolvimento muito acelerado, que entram na puberdade muito precocemente, também ficam bastante envergonhados e acabam comprometendo todo o lado social e psicológico dessa criança ou desse adolescente. Existe preconceito, né, de criança, então eu limito ela a brincar com essas crianças que gostam de ficar zombando dela, né? Ela já é uma menina grande, mas ainda tá dentro dela, ainda falta desenvolver. Ou seja, o corpo dela não produz hormônio para o crescimento. Então, só com hormônio, né, com GH aqui, ela poderia crescer. Então, eu tava pedindo a Deus para ela pegar 1 metro.
Então, assim, pra mim, chegar a 1 metro, pra mim, foi muito difícil, né? Porque, poxa, uma menina de 9 anos, pra chegar a 1 metro, então agora ela já tá com 1 metro, então, assim, eu já tô feliz. Não come muito, mas também é importante para o desenvolvimento dela, se alimentar bem. A gente tem um estilo de vida totalmente diferente do que era antes, que a gente dormia 1 hora, 2 horas. Hoje a gente, 10 horas, tá todo mundo com o olho vermelho, porque a Brenda dorme 10 horas, a gente já acostumou a dormir 10 horas. Ela mesmo vai lá, pega já, né, a seringa, já pega o remédio, porque tem que estar 5 minutos fora da geladeira, mais ou menos assim, para esfriar um pouco, para não doer muito. E logo depois ela já automaticamente vai para a cama. É muito importante o acompanhamento de perto com um especialista na área, para que possa ser feito o diagnóstico correto e o tratamento na fase certa, porque se isso for postergado ou atrasado, você pode muitas vezes não ter mais o que fazer ou não conseguir fazer com que esse adolescente ou essa criança atinja uma estatura final adequada. Lembre-se, acompanhe de perto o crescimento do seu filho e procure um profissional sempre que precisar. Até já!